Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. No ar, pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Também você nos acompanha no YouTube Tatiana Benítez, mais um programa Sensibilidade. No programa Sensibilidade de hoje, nós vamos trazer a Larissa Chaves, que vai conversar com a gente, e o tema lindíssimo e oportunidade, que é fé, que é o livro da Intervidas, que a Larissa está com esse livro recente aqui para conversar com a gente. Larissa Chaves, gratidão, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, Larissa. Olá a todos, é com muita alegria que nós aceitamos o convite, aqui comparecendo, fazendo votos de que seja um momento, uma reflexão, uma conversa muito oportuna para todos. Larissa, antes da gente começar, conta um pouco de você pra gente. Vamos começar por esse caminho, né? Para que as pessoas que estão nos acompanhando conheçam um pouco mais de você. Então, Larissa Chaves por Larissa Chaves. Fala um pouco de você pra gente. Maravilha, então eu vou dar inclusive um spoiler da Larissa e do livro, porque o livro Fé, que eu inclusive tenho em mãos, vai contar bastante também sobre essa história. São casos autorais, né? Casos pessoais. Então eu nasci em Salvador, Bahia, sou baiana. Atualmente eu moro aqui no estado do Rio de Janeiro, mas já morei em várias cidades porque sou casada, meu esposo é militar e por conta disso eu já me mudei bastante. Tenho 3 filhas, Marina, Joana e Clara, e conheci o Espiritismo aos 14 anos. Fiz parte da Juventude Espírita Nina Aroeira, lá em Salvador, na Mansão do Caminho, e desde então tenho participado das atividades sociais, dos estudos e das palestras. Tá aí Larissa Chaves, que vai estar conversando um pouco com a gente. Então vamos se aprofundar. Conta um pouco como é que nasceu a proposta do livro Fé, está saindo pela Intervidas Editora. Conta esse processo primeiro para chegar. Como é que chegou? Você estava contando já aí, dando esse spoiler pequeno. Como é que chegou a proposta para você, para escrever Fé, esse livro que está saindo? Fala para a gente, Larissa. Maravilha. Então, essa história, na verdade, ela começa lá atrás, né? Eu tenho um caderninho de anotações e eu tenho várias ideias de livros que moram na minha cabeça. Vários livros que já têm títulos, que já têm índice, mas que faltam ser escritos. Então, já existia desde muito tempo essas ideias. Eu sempre gostei de escrever, eu sou apaixonada por livros desde a minha infância, então eu sempre soube que em algum momento viriam mais livros. Eu já havia participado da escrita profissionalmente, eu sou psicóloga, de um conteúdo de educação socioemocional para escolas, como autora. Já havia escrito um e-book também na minha área profissional para mães, chamado Cultivar, Cultivando Afeto e Respeito, e tinha todos esses livros e títulos na minha cabeça de conteúdo mais voltado ao Evangelho ou à doutrina espírita propriamente dita. E o mais interessante, meu amigo, é que em 2011 eu presenteei o meu esposo com um livro que muitos aqui devem conhecer, chamado Entrega-te a Deus. É um livro que é do espírito Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Franco, e quando eu peguei esse livro nas mãos para presentear ao meu esposo, eu achei tão bonito o livro. Eu já tinha vários livros de Joana, vários livros da mediunidade do Divaldo, mas alguma coisa diferente eu senti ao pegar esse livro. Quem tem esse livro sabe, é um livro muito bonito, uma diagramação diferenciada. E quando eu olhei a editora, eu conheci naquele momento a editora Intervidas. E eu cheguei a falar lá nessa época, em 2011, recém-casada, inclusive, para o meu esposo, que se algum dia eu publicasse um livro que tivesse um conteúdo voltado à doutrina espírita, eu queria que tivesse aquela qualidade de capa, de diagramação, de beleza daquela editora. Eu registrei isso. Pois bem, o tempo passou e quando foi no ano passado, exatamente no ano passado, no meio do ano, junho, eu estava a caminho de um congresso em Ibiá, quando no avião eu tive a inspiração de mais um título de livro e de mais um índice. E eu anotei, pensando que poderia ser algo para daqui a muito tempo,
como já aconteceu com outro material que eu já tinha tido a intuição. Mas eu percebi que todos aqueles títulos, né, títulos de capítulos que foram vindo pela via da inspiração, eram histórias que eu havia vivido em algum momento da minha vida. E elas foram vindo já numa certa ordem cronológica. Depois de anotar todos aqueles títulos, me veio um trecho, um parágrafo, que inclusive hoje está na introdução do livro Fé, falando qual seria o objetivo daquele material, que era esse objetivo de falar aos corações necessitados de fé, mas dessa fé mais próxima à nossa realidade, essa faísca de fé que a gente precisa testemunhar no cotidiano, na vida comum. Não aquela fé dos espíritos já nobres, não aquela fé dos espíritos já bondosos, não aquela fé dos mártires, mas essa fé que está ao alcance de nós que ainda estamos tão imperfeitos. E por isso a necessidade de histórias reais, de histórias simples, mas que tem esse traço dessa fé cotidiana. Então eu anotei tudo isso, e quando eu retornei, eu comentei com um amigo chamado Tiago Barbosa, que tudo isso havia vindo e que eu havia anotado, e que o meu desejo é que esse material, se algum dia fosse publicado, fosse exatamente pela editora Intervidas, mas que eu não conhecia ninguém de lá. Quando esse amigo disse assim: Larissa, eu trabalho com a editora Intervidas, e eu posso então pegar o contato deles, você escreve o livro, eles vão avaliar, vão ver se é do interesse deles, e ali começou a nascer realmente o livro Fé. Em 6 meses ele foi escrito, e agora em maio ele foi publicado, está aqui nas minhas mãos. Aí é história, né? Como é que o livro chegou. Agora você contou um pouco dessas histórias. Conta um pouco pra gente dessas histórias que falam em fé, porque quando a gente fala em fé, a primeira coisa que a gente para lembrar, né, Larissa, é a fé raciocinada, e não a fé cega. Mas aí, como você tratou de algumas histórias tuas, conta um pouco mais para isso pra gente. Sim. Essa história, né, esse storytelling, digamos assim, essa grande narrativa sobre a fé que está presente no livro, começa lá na minha infância. Porque antes mesmo de ser espírita, eu já sentia uma conexão com Deus, com esses temas da religiosidade muito profundas. E desde cedo eu me sentia numa certa busca, uma busca por entendimento. Por esse entendimento, eu inclusive hoje de manhã estava fazendo o estudo do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, e eu me identifico muito com a introdução desse livro, que é exatamente o início do livro Fé. Essa necessidade de entender a nossa real natureza enquanto espíritos, aquela angústia do espírito reencarnado que está, às vezes, inconsciente da sua realidade espiritual e se sente angustiado por não conseguir encontrar sentido na vida material, porque o real sentido da nossa vida não está na matéria. A matéria é o meio, não é a finalidade. Então eu tinha muitas dúvidas, muita angústia, muitas inquietações. Fui, inclusive, peregrinando, buscando conhecer uma religião, outra, uma igreja, outra, sempre conversando sobre isso com as pessoas que eu conhecia, com as pessoas que trabalhavam na minha casa, sempre muito curiosa para saber a fé do outro, a crença do outro, o que esse outro, como ele entendia as questões humanas, o sofrimento, o que estávamos fazendo aqui, e eu por muito tempo não encontrei essas respostas. Então uma parte dessas histórias é sobre a história dessa peregrinação, a história dessa jornada, a história dessa busca. E depois, eu não vou dar o spoiler central, porque está aqui no livro como é que eu conheci a doutrina espírita, isso também está contado aqui. E depois vem uma outra parte que, pegando aqui o gancho do que você falou, a doutrina espírita nos apresenta essa fé raciocinada. Allan Kardec nos fala bastante, né, da verdadeira fé, aquela que consegue se confrontar com a razão em qualquer época da humanidade. Mas eu percebo nesse contato, nas viagens, nessas conversas pós-palestra no movimento espírita, e isso também deu ensejo a algumas coisas que estão escritas aqui na obra, meu amigo, que a gente se confunde um pouco. Então, a gente às vezes acha que entendeu o que Kardec está falando e acaba se distanciando dessa conexão direta com Deus, acaba achando que a fé raciocinada é só estudar.
E não é. Eu já conversei com muitas pessoas, estudiosas, que leram, palestrantes, dirigentes de casas espíritas, mas que na hora que a dor bate na porta, essa pessoa não está familiarizada com esse contato direto com Deus. Ela está, às vezes, acostumada a fazer aquelas preces bonitas, cheias de palavra rebuscada, mas essa conversa intimista, essa conversa simples, essa conversa em que a gente abre completamente o nosso coração, se desnuda diante do Criador, isso é algo ainda escasso em relação a muitos de nós espíritas. Então, esse livro vai falar sobre isso também, sobre essa fé que é raciocinada, mas que não está circunscrita ao raciocínio, porque existe algo que é do campo do sentimento, que é do campo dessa conexão, colocar a senha do Wi-Fi divino e estar com Deus, fazendo silêncio com Deus, sentindo Deus, num relacionamento constante, perene, e não apenas em raciocínios a respeito de Deus. É bacana quando você traz essa experiência sua, né, de vivenciar esses caminhos da fé, porque é o que você estava dizendo, né? A gente às vezes pensa nessa fé raciocinada de achar que é raciocínio. Não, e as emoções, o quanto elas valem. E aí você foi relatando, a gente vai trazendo para você que está nos acompanhando, a Larissa está contando um pouco do seu livro, Fé, o livro que saiu pela Intervidas, agora recente, desse 2025. E aí, Larissa, são dessas histórias todas, em todos os momentos, a fé esteve presente ali com você? Até mesmo quando a fé não estava presente, ela estava. Existem alguns capítulos, né, em que eu vou apresentar a noite escura da alma, em que eu vou apresentar circunstâncias em que eu senti muito medo. Há uma que eu escolhi contar aqui para vocês, que fala exatamente dessa fé que está presente, mesmo quando o medo se apresenta. É uma situação muito simples. Eu estava ali precisando atravessar, eu sou de Salvador, estava morando em Salvador, e eu precisava atravessar aquilo que a gente chama lá em Salvador de passarela, né? Que é essa conexão de um lado para o outro da rua, uma passarela muito alta na região do Iguatemi. Eu precisava ir ao Detran, pegar um documento, só que eu tenho muito medo de altura. Eu tenho, inclusive, um trauma de infância, porque já fui assaltada com a minha família numa passarela como essa, caí, e aquilo gerou um certo congelamento, né, traumático nessa área. E todas as vezes que eu precisava passar por uma passarela como essa, eu sempre ficava bem no meio e ia andando, deixando que formasse uma fileira de pessoas à minha direita, uma fileira de pessoas à minha esquerda, de modo que eu ficasse distante da beirada dessa passarela pelo medo ou pavor da altura. Acontece que nesse dia, quando eu precisava atravessar, era uma passarela completamente deserta. Não tinha ninguém, nem de um lado nem do outro, só tinha eu, de encarnado pelo menos. E quando eu fui caminhando, vários pensamentos intrusivos no campo do medo, do apavoramento, de que eu ia cair, de que o vento ia me derrubar, começaram a vir à minha mente e eu fui aceitando essas sugestões. Quando eu cheguei na metade da travessia, minha perna bambeou, eu me abaixei completamente, eu não conseguia andar, eu não conseguia levantar, eu estava completamente congelada de pavor. E aquilo provavelmente durou poucos minutos, mas na experiência de quem vive parece que foram longas horas, né? Eu levei muito tempo com aquele medo, com aquele pavor, até que finalmente, numa conversa interna, eu conseguisse encarar ali uma repetição de orações na minha cabeça, de salmos, e pudesse então levantar, pegar um ponto firme ali no meu horizonte e terminar a travessia. Acontece, meu amigo, que na semana seguinte, na reunião mediúnica que eu participava nos domingos de manhã na Gena, você não vai acreditar. Um espírito veio, eu não contei essa experiência para ninguém, até porque eu tinha vergonha do que tinha acontecido. Mas um espírito veio através de um médium presente naquela reunião e tudo que o espírito começou a dizer correspondia com a carapuça que eu tinha para vestir. Então o espírito começou a dizer, gargalhando, zombando, kkkk, vocês tinham que ver,
parece que ela tem fé, na verdade ela é medrosa, vocês tinham que ver o medo dela, tremeu, a gente ficou fingindo que ela ia cair, a gente falou isso, a gente falou aquilo. Ou seja, o Espírito descreveu tudo aquilo que havia acontecido e ficou claro ali para mim naquela cena o quanto o meu medo fez com que eu sintonizasse com espíritos que não tinham qualquer ligação comigo do passado, era um grupo de espíritos zombeteiros que não tinham mais o que fazer, estavam passando na cena, encontraram uma brecha para conexão e foram ali me manipulando no campo do medo. Então, os relatos que estão no livro são sempre sobre experiências de fé, mas nem sempre eu dei conta de sentir essa fé. É sobre também o meu aprendizado e a construção dessa fé, que pode acontecer mesmo quando nós nos sentimos pequenos, frágeis, imperfeitos ou medrosos, como foi o caso dessa cena. Nossa, e aí você relatando, né, Larissa, dessas brechas, né? E quantos nós, né, não temos essas brechas e temos, né, essas oportunidades que surgem, e aí o quanto é importante, né, estarmos fechando essas brechas e justamente tendo a fé como nosso guia, né, Larissa? Sim. E sabe o que é interessante, e também está aqui relatado com mais riqueza de detalhes no livro? Essa experiência foi um aprendizado assim tão marcante, né, tão forte para mim, que me fez na época relembrar um relato que eu escutei uma vez de um palestrante, e a gente escuta, mas quando é com a gente acaba esquecendo. Mas aquilo me marcou de certa forma, de tal forma, e me lembrou do relato de um palestrante. Eu já havia nessa época escutado esse relato. Ele dizia que nas reuniões mediúnicas ele atuava ali como doutrinador e sempre com aquela palavra assertiva, com aquela doutrinação, com aquele esclarecimento, com aquela consolação, até que numa noite ele foi dormir distraidamente, não se preparou, não fez uma leitura, não fez uma higiene mental, não fez uma oração, foi dormir desavisadamente, pelo cansaço, como acontece com muitos de nós. Pois bem, acontece que um grupo de espíritos acabou levando ele em desdobramento para uma região que ele não sabia dizer qual era, mas era uma região de sofrimento. E esses espíritos aprisionaram ele, né? O corpo dormindo e ele conduzido em desdobramento. E esses espíritos ficavam zombando dele e dizendo assim: "Ah, cadê? Reza agora. Cadê aquela reza toda que você faz lá? Reza agora." E ele tentava concatenar o pensamento, organizar as ideias, ele não conseguia. Ele não conseguia lembrar de uma prece, ele não conseguia falar um Pai Nosso, ele não conseguia falar nada, porque ele sentia ali aquela hipnose, aquele magnetismo daqueles espíritos, e por mais que ele tentasse, ele não conseguia. E aí, esse palestrante falava sobre isso, sobre a importância desse orai e vigiai nessas circunstâncias pequeninas, nessas circunstâncias que às vezes a gente está exatamente distraído, né? Nem sempre o nosso equívoco ou a situação em que a gente vai deixar de dar um testemunho de fé, nem sempre estará nas grandes situações. Eu lembro que eu lia Paulo Estevão, todas essas obras magníficas sobre o cristianismo primitivo, e eu me sentia muito longe da possibilidade de um testemunho grandioso como aquele. E o que eu vejo hoje é que para que a gente chegue naquele testemunho grandioso, a gente precisa começar nesses testemunhos muito pequeninos, muito simples, nessas coisas que muitas vezes nos distraem, seja na hora de dormir, seja quando a gente está indo e vindo do trabalho, nos nossos relacionamentos. É aí que estão as nossas cascas de banana. É aí que muitas vezes a gente não consegue se manter confiante em Deus, fiel àquilo em que a gente acredita. Porque fé, antes de qualquer coisa, é confiança, fidelidade. Não basta acreditar. É preciso que a gente seja fiel àquilo que a gente acredita nessas pequenas circunstâncias.
Estamos conversando com Larissa, que escreveu o livro Fé. Larissa, a hora que você está falando de orar e vigiar, né? Eu acho bacana, vira e mexe, a gente sempre lembra isso, né? Para todo mundo que acompanha. Orar e vigiar não é vigiar a vida dos outros, né? É essa vigilância, né? Para nossa evolução espiritual, né? Conforme ensinada por Jesus, né, Larissa? Sim, é uma boa lembrança, viu? Porque a gente anda distraído a ponto da gente até confundir, né? Da gente ficar muitas vezes fiscal na casa espírita, viu? Olha, a casa espírita é um lugar de testemunho desse orar e vigiar, porque a gente muitas vezes escuta aquela parábola de Jesus do joio e do trigo, né? Que é uma parábola fabulosa sobre esse tema e sobre isso que você acabou de dizer. É uma parábola que muitos devem conhecer, quando os trabalhadores percebem que, apesar de eles terem plantado a boa semente, que é o trigo, apesar disso, o inimigo veio de noite e ele plantou também joio, que é uma erva daninha, que significa, inclusive, cisânia, divisão, separatividade. E quando os trabalhadores vão falar com o dono das terras com o objetivo de já arrancar aquele joio, aquela erva daninha, o dono das terras vai dizer que não, porque senão eles iriam confundir. Em determinado ponto do desenvolvimento, o joio e o trigo se apresentam por fora da mesma forma. Então, poderia ser que eles acabassem confundindo e arrancando no lugar do joio o próprio trigo, que era a boa semente. E eu gosto muito dessa parábola, porque é uma dessas que Jesus faz questão de explicar, para que a gente não ficasse com dúvidas. E quando Jesus vai explicar, ele nos diz que os ceifeiros, aqueles que o dono das terras disse que no momento certo, no momento da colheita, quando as duas coisas já tivessem crescido o suficiente, os ceifeiros iriam recolher aquele joio, atar em molhos para os queimar e o trigo recolher no celeiro. Jesus faz questão de nos dizer que os ceifeiros não são aqueles trabalhadores, aqueles preocupados em separar. Os ceifeiros, nos diz o próprio Mestre Jesus, são os anjos do Senhor. Os ceifeiros são os anjos do Senhor. E é aí que às vezes a gente se confunde, porque muitas vezes na casa espírita ou na igreja, no templo, qualquer que seja a denominação religiosa, muitas vezes a gente quer sair desse lugar do trabalhador que obedece o que o dono das terras ordenou e a gente quer ser ceifeiro. A gente acha que já tem condições de olhar para o quintal alheio e julgar e vigiar. E muitas vezes a realidade é que a gente mal está dando conta de avaliar a nossa própria existência. Então a mensagem de Jesus deixa claro que todos nós somos ainda ao mesmo tempo trigo e joio. Há uma boa semente, temos as potências da alma, a centelha divina que somos. Entretanto, junto com esse trigo que se desenvolve, há a erva daninha da separatividade, da cisânia. Junto com a luz que carregamos, ainda há bastante sombra. E vai ser necessário deixar que essas duas coisas cresçam até chegar ao ponto em que os anjos do Senhor, os verdadeiros ceifeiros, nos ajudarão a separar aquilo que não mais fará sentido e deixar que a nossa luz realmente brilhe. Então, o nosso papel é orar e vigiar quem nós somos, as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas intenções, aquilo que inclusive os outros não têm acesso. Porque eu posso estar realizando uma mesma atividade e dentro de mim, puro interesse pessoal, ou eu posso estar realizando uma atividade desinteressadamente. Quem está olhando de fora não sabe, quem sabe sou eu. Então, o exercício do orar e vigiar, sem dúvida alguma, é conosco. E os ceifeiros do Senhor, os anjos, são os únicos que mais tarde nos ajudarão a separar. Não nos cabe olhar nem vigiar o celeiro alheio. Estamos conversando com Larissa Chaves, ela que é palestrante espírita, ela que é autora do livro Fé, da Intervidas Editora.
E aí, né, você estava trazendo todas essas experiências suas. Você falou de uma frase ali que aí me chamou um pouco a atenção, que é justamente quando você contou aquela pequena historinha sua, né, de atravessar de um lado para outro ali e tendo que enfrentar a altura. É a força do pensamento, Larissa. Fala um pouco, e aí um pouco dessas histórias também nos trazem isso, né? A força do pensamento, né, Larissa? Sim. Eu gosto muito, para entender melhor o poder do nosso pensamento, eu gosto muito, muito, muito de um livro que é fininho, mas muito profundo, que é um livro do Emmanuel, provavelmente todos conhecem, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, que é o livro Pensamento e Vida, que também poderia ser Pensamento é Vida. Ali o Emmanuel, ele vai nos trazer conhecimentos profundos sobre o nosso pensamento e vai deixar claro que, inclusive, o que ele está chamando ali no livro de pensamento inclui o campo das ideias e inclui também o campo dos nossos sentimentos. Ele vai utilizar, inclusive, a figuração, o simbolismo de um espelho para nos mostrar que é a junção das nossas ideias e, ao mesmo tempo, essa ondulação que promana dos nossos sentimentos, que vai gerar o reflexo de quem nós somos, que é o nosso pensamento. Então, o nosso pensamento não tem nada de abstrato. O nosso pensamento é absolutamente concreto. Nós estamos o tempo inteiro criando realidades a partir do nosso pensamento, unindo a nossa ideia com o sentimento que vai embalando vibratoriamente essas ideias. Então, as realidades, por exemplo, na vida espiritual que nós observamos são simplesmente um reflexo daquelas criaturas. A gente observa, às vezes, relatos nos livros de Dona Ivone Pereira, a gente tem muitos desses relatos e a gente fica, às vezes, estarrecido. Pessoas que, com o seu pensamento, espíritos desencarnados, criaram realidades de muito sofrimento e, na verdade, aquilo não é que elas chegaram lá e alguém colocou elas num lugar como aquele. Elas emanaram, elas criaram, elas mobilizaram o fluido cósmico universal para aquelas criações. Só que essas leis, a lei que rege a nossa vida, funciona da mesma forma para um e para outro. Qual que é a diferença? Aquele espírito em sofrimento, imaturo, inconscientemente, ele mobiliza o fluido cósmico universal e, através do seu pensamento, da sua ideia e dos seus sentimentos, ele cria tudo aquilo sem nem saber que o inferno em que ele vive é criação dele mesmo. Diferente dos grandes arquitetos, dos grandes co-criadores em plano menor, que vão criando também realidades, vão criando a realidade de instituições de ensino, de colônias espirituais, e isso também é o pensamento deles, mobilizando o fluido cósmico universal para todas essas criações. Então, se isso funciona para o espírito desencarnado, isso é uma realidade também para todos nós que somos espíritos reencarnados. Por isso, aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente pensa com consistência, independente se é um conteúdo bom ou se é um conteúdo ruim, mas se todos os dias eu estou construindo aquela trilha, uma rede de sinapses, uma rede de comunicações entre os meus neurônios, se estabelece como um padrão consistente que me caracteriza, que emana de mim, que mobiliza o fluido cósmico, que cria em torno da minha vida uma realidade que depois eu poderei dizer, meu Deus, por que isso sempre acontece comigo? Por que eu sempre passo por essas coisas? Deve ser uma coisa do meu passado. Muitas vezes é a construção recorrente e constante no presente, nem sempre é do nosso passado. E conta pra gente, Larissa Chaves, ela autora do livro Fé, da Intervidas Editora, no capítulo 19, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá, a fé transporta as montanhas, o poder da fé. Como é que é essa fé que transporta montanhas, o poder da fé, estão presentes ali nessas suas histórias relatadas no livro Fé? Larissa Chaves.
Eu vou trazer uma outra história agora, um outro spoiler para vocês, que demarca bastante a resposta à sua pergunta, meu amigo. Eu havia passado, portanto, por essa situação na passarela, quando eu fui tomado pelo medo, e aquilo me marcou de tal forma que eu comecei a ter mais cuidado com os pensamentos, com esse padrão de pensamentos automático que se estabelece a partir daquilo que todos os dias, constantemente, a gente vai nutrindo nesse campo das ideias e dos sentimentos. Isso fez com que eu passasse a todos os dias fazer a leitura de determinadas orações, de determinados salmos da Bíblia, que geravam em mim uma sensação de ancoramento, uma sensação de ter ali no meu cérebro orações, repetições automáticas, que numa circunstância de medo, quando a gente está tomado de medo, o nosso córtex pré-frontal, ele é desativado, e a nossa amígdala cerebral, que é como se fosse uma amêndoazinha, que é um alarme de incêndio que a gente tem no cérebro, ela nos coloca reféns do nosso cérebro mais primitivo, que é mais rápido na resolução, se a gente vai fugir, se a gente vai congelar, dependendo do qual o perigo que nos circunda, mas a gente fica com menos recurso racional para lidar diante do medo. Entendendo isso, estudando sobre isso, o que eu fiz? Eu escolhi orações, especialmente nessa época, eu escolhi o Salmo 27, que eu recomendo a todos aqueles que se identificam com o medo, né? Que percebem ali a ação do medo pungente em sua vida. É um salmo que começa assim: o Senhor de quem terei medo? O Senhor é fortaleza da minha existência, frente a quem temerei? É um salmo muito lindo, muito poderoso, que fala sobre o medo. E eu comecei a ler todos os dias aquele salmo, todos os dias, querendo trazer esse conhecimento automático para o meu cérebro. Algo que não dependesse, numa situação de medo, de um raciocínio complexo, algo que estivesse em mim, entranhado em mim. E eu fui trabalhando isso. Passaram-se alguns meses, ainda naquele mesmo ano, eu peguei um ônibus. E morando em Salvador, um ônibus que passava por toda a orla de Salvador, com muitos turistas, eu estava junto com uma querida amiga, Lara. Assim que eu subi no ônibus, me veio uma sensação muito forte, em segundos, milésimos de segundos, que me disse assim: esse ônibus vai ser assaltado. Eu nunca tinha sido assaltada na minha vida, até aquele momento. O ônibus tinha alguns turistas, não tinham pessoas em pé, todo mundo sentado, não estava tão cheio. Foi o tempo de sentar. A minha amiga sentou no banco de trás, eu apenas olhei para ela e disse: reze. Eu mal terminei de dizer, o ônibus foi assaltado. A pessoa que estava, eram 3 assaltantes, um que estava na minha frente se levantou armado, um que estava entre eu e o corredor foi recolhendo as coisas, e um que estava no fundo, perto do lugar onde a gente entrou, da catraca, era o terceiro assaltante. Eles foram recolhendo tudo, pareciam mesmo que estavam sob a ação de alguma substância, muito assim alienados, com muita raiva, muito nervosos. E eu comecei automaticamente a repetir o Salmo 27. Eu comecei de forma muito automática, rezar. Eu abri a minha bolsa, era uma bolsa assim, né? Abri e fechava. Tirei um celular, que era um celularzinho preto, que eu havia acabado de ganhar. Coloquei assim na minha mão, como se fosse aqui, e fiquei com as minhas 2 mãos sobre a bolsa, e a bolsa aberta, visível, ali estava a minha carteira, esperando que eles simplesmente levassem o que eles queriam levar e que nada me fosse feito. Pasmem, meus amigos, esses 3 rapazes fizeram uma limpeza em tudo que as pessoas tinham. A moça do meu lado, eles obrigaram ela a levantar, porque ela estava escondendo um MP3 na época, isso tem muitos anos, né? Alguma coisa que era, na época usava para escutar músicas, era um negócio pequenininho, assim, ela estava escondendo, ele fez ela levantar, pegou, passaram o braço assim por cima de mim, levaram tudo. As pessoas que me viam faziam sinais: guarde, guarde, querendo que eu guardasse o celular, escondesse. E eu aqui, com o celular novo, a bolsa aberta, a carteira, dinheiro não tinha, né? Mas a carteira estava lá. Eles não encostaram em nada do que eu estava ali. Eu não sei até hoje explicar
o que aconteceu, mas era como se eu estivesse invisível. E eles estavam muito perto de mim e não me enxergavam. A ponto que, na hora que os três estavam já para descer do ônibus, e a minha amiga botou a mão aqui no meu ombro, né, como quem diz, ufa, já passou, eles viram o relógio dela, ainda voltaram, pegaram o relógio dela, e eu ali com o meu celular, com as minhas coisas, e nada foi levado. Então, a fé pode muito. Nem sempre a gente vai se tornar invisível numa situação, mas certamente ela nos acalmará o suficiente, o seu poder agirá sobre nós para que a gente tenha mais chances de ser auxiliado pelos nossos benfeitores. E essa é outra história, então, aí que consta do livro, quer dizer, como é importante isso, né? Como é importante essa sintonia, né? Da gente estar colocando em prática, né? Todo esse sentimento, né? De conexão com Jesus, não é isso, Larissa Chaves? Sim, esse é o nosso grande desafio, é manter essa fé, que é uma fé confiança, é uma fé fidelidade, é uma fé sintonia, pequenos testemunhos nesse cotidiano, né? Então observem que não é uma coisa grandiosa, são pequenas situações em que a gente tem condições de dar aquele pequeno testemunho, tem condições de manter aquela fidelidade. São inúmeros convites que todos nós temos todos os dias. Não é uma coisa específica aos escolhidos. Todos nós temos esses convites para que a gente ore, vigie, mantenha a sintonia, lembre de quem somos, o que estamos fazendo aqui, o que realmente é importante. Será que o mais importante era aquele celular? Será que o mais importante era aquela carteira? Ou será que o mais importante era preservar a vida, né? Então, podem existir situações em que até a vida a gente tem que entregar, porque os mártires tiveram que fazer isso. Mas enquanto a gente não chega lá, que a gente saiba pelo menos dar esse testemunho do desapego material, do desapego a estar sempre certo, do desapego a ter sempre razão, do desapego aos pequenos poderes, aos pequenos cargos, às funções, aos títulos do mundo. Tudo isso é testemunho de fé dentro desse plano de imperfeição em que a maioria de nós ainda se encontra. E é exatamente isso, né, Larissa? A gente, de repente, somos imperfeitos, mas, de repente, o quanto é importante, né, termos essa fé, acreditando, né? Realmente, essa história sua ali dentro desse ônibus, se você sendo invisível para as pessoas ali, todo mundo... E detalhe, os outros passageiros vendo você, segurando ali o celular, com a bolsa aberta e para eles você é invisível, né? Quer dizer, são momentos, né, que a gente para e fala, poxa vida, de alguma forma, né, a nossa conexão, o quanto é importante, né, estarmos exercitando, né, essa prática do bem, colocando em prática todo esse exercício de fé, né, Larissa? E é muito interessante, viu, meu amigo, porque as pessoas não sabem o que aconteceu, nem eu sei direito o que aconteceu, os bastidores espirituais. O que eu sei é que eu estava, inclusive, como fruto daquela experiência em que eu fui tomada pelo medo, eu sei que eu havia feito realmente um investimento, né, de recurso, de saber o que fazer em uma situação, porque, obviamente, que eu estava com medo também. Mas, quando passou aquela situação, as pessoas ficaram me perguntando assim, eles te conheciam? As pessoas ficaram sem entender, eu falei, não, ninguém me conhecia, eu também não sei, eu estava rezando, né, eu falei, eu estava rezando, só sei isso, e eu tive a sensação, certo, ali foram segundos desse aviso, que de alguma forma também não me pegou de surpresa, algumas pessoas até já me perguntaram, por que você não desceu? E eu não desci porque não deu tempo, foi muito rápido, foi tudo muito rápido, né? Eu tentei só me preparar para aquilo que viria, mas nem sempre a gente vai conseguir fazer isso, mas o objetivo é que a gente tente, que a gente ande menos distraído pela vida, que a gente lembre de fazer as nossas orações, não como aquela palavra que a gente repete, mas aquela palavra que a gente repete sentindo, com presença, buscando essa conexão. Quando a gente acorda,
nos momentos em que a gente está aí transitando pela vida. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, né? Um lugar que a gente sabe, muitas pessoas têm até medo de visitar por conta da violência. Não dá para a gente andar distraído, não é para a gente andar atemorizado, mas a gente precisa andar orando e vigiando, porque os desafios existem, os espíritos que às vezes nem nos conhecem, mas se aproveitam das circunstâncias existem. Então, que a gente se mantenha conectado com aqueles que buscarão nos ajudar, nos instruir, aclarar os nossos pensamentos, nos incentivar ao bem. É isso. Olha, adorei esse bate-papo com a Larissa Chaves, ela que está lançando pela Candeia, pela editora Intervidas, né, o livro Fé, né, Intervidas lançando o livro Fé. Larissa, a gente vai para os 5 minutinhos finais, eu deixo esse espaço para a sua mensagem, para aquele que nos acompanhou aqui no programa Sensibilidade. Larissa Chaves. Então, minha mensagem final, fazendo aqui uma propaganda, vai ser a leitura exatamente dessa divulgação que tem aqui no final, que eu mesma escrevi, é um trecho do livro, e que eu queria ler para vocês. Este livro é destinado a todos que anseiam por uma faísca de fé, sejam religiosos ou não, aos que sentem dificuldade em perceber a presença divina diante da iniquidade do mundo, aos que temem perder a fé na humanidade, aos que depositaram esperanças em ídolos humanos e frágeis, incapazes de estabelecer uma conexão direta com Deus. E por fim, tem um trechinho que diz assim: uma faísca de fé pode iluminar corações. Então, eu desejo que de alguma forma esse livro faça sentido para aqueles que se interessarem por ler, que essas histórias gerem identificações, lembranças das próprias histórias, da assinatura de Deus presente na vida de cada um que tiver a oportunidade de ler essas histórias, de ler esse livro. Um grande abraço a todos. Larissa Chaves falou do livro Fé, da Intervidas. Foi um prazerzaço estar conversando contigo, Larissa. Obrigado por essa oportunidade. Gratidão, sucesso a você e conte sempre com a gente aqui na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, as emissoras da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Sucesso a você, Larissa. Obrigado, viu? Grande abraço a todos, muito obrigada pela oportunidade e até a próxima. Vamos de fé do programa Sensibilidade de hoje com Larissa Chaves. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Grande abraço. Você ouviu o programa Sensibilidade.